180 graus. Estamos aqui no 180 graus, essa é a virada da sua vida. Eu sou o André e entre os meus colegas de faculdade era comum ouvir alguns dizerem: eu só vou casar com 40 anos, eu quero aproveitar minha liberdade, eu não quero saber, e aí depois de casar não quero ter filho, tal. Você já ouviu esse tipo de coisa, Suzy? Ah, André, já sim, viu? Aliás, conheço muitas pessoas que preferem não ter nenhum tipo de compromisso, né? Isso quer dizer, tenho liberdade para me relacionar com qualquer pessoa, em qualquer momento. É verdade, não é, Sayão? Bem, Suzy, olha, é verdade. A gente olha para o mundo à nossa volta hoje e a gente vê que isso é cada vez mais comum, né? Então, o fato da pessoa ter compromisso, fidelidade, responsabilidade, em muitas situações hoje parece que para muita gente está fora de moda. O que a gente vê? Existe uma expressão, né, que o pessoal tem usado, que é chamado sexo casual, né, que as pessoas tratam isso como uma coisa assim banal, mas a gente sabe que a sexualidade humana é muito séria, né, é algo que na Bíblia até é assim meio sagrado, né? E portanto não pode ser uma coisa que não é levada a sério. Então hoje a gente vai aqui no 180 graus falar sobre esse comportamento, né, que muita gente tem hoje do sexo casual, que é sem compromisso, sem responsabilidade. Fique ligado e preste atenção, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre sexo casual. Teve uma época da minha vida que eu tive bastante contato com um rapaz chamado Pablo. E esse Pablo era uma das pessoas que falava que só queria casar com uns 40, 50 anos. Sim. E aí, uma vez a gente estava conversando sobre o que ele tinha feito no final de semana e ele falou que tinha ido para um motel, tinha tido uma relação com uma pessoa, uma amiga dele. Aí eu perguntei: puxa, mas você tá apaixonado por essa sua amiga? Ele falou: não. Eu não preciso estar apaixonado para ter relação sexual com alguém. E aquilo me deixou muito espantado, sabe? E até ele falou, na verdade, que ele não queria... Ele viu, ficou com ela um tempo e depois não queria mais saber dela. Até a amizade ele achou que tinha perdido. Eu tenho a impressão que as pessoas parece que são descartáveis, Sayão. Você não fica esse sentimento para você? Olha, André, é complicado, sabe? A gente, de fato, está vivendo numa sociedade onde, assim, predomina, assim, o que a gente pode chamar de um imediatismo, né? Numa espécie de satisfação, assim, no momento. Né? E parece que as pessoas deixaram de ser pessoas. Elas se tornaram simplesmente, assim, um objeto, coisa para me servir de satisfação no momento. Foi bom, depois o jogo... É uma diversão... Né? É terrível o negócio. É uma diversão sem compromisso. E esse tipo de coisa que parece inocente e sem, assim, qualquer resultado problemático, muita gente não sabe que depois isso vai ser muito difícil para o coração da pessoa, para a maturidade dela pessoal, para ela poder amar de verdade, né? Muita gente se envolve sexualmente sem amor, sem qualquer tipo de vínculo. E, aliás, a nossa Bíblia, nossa velha Bíblia, tem a história famosa lá de Amnon e Tamar. Né? Eles eram... Repete esse nome aí. Amnon. Amnon, né? Amnon e Tamar. Eles eram parcialmente irmãos, né? E Amnon acabou enganando, né? Tentando se aproximar de Tamar indevidamente e acabou forçando-a, né? E depois, o texto bíblico é interessante quando diz que ele passou a ter uma profunda aversão por ela. Então, aquilo que parece um negócio assim, sem muita
complicação, no fim traz muita dor de cabeça e muito problema para a vida. É complicado viver dessa maneira. E até fica um pouco no coração, assim, tem gente que a vida toda fica com aquilo no coração, né? A marca é difícil. Até uma amargura, né? Causa problemas psicológicos, bastante, verdade, né? E eu conversando com o pessoal, eu percebo que para muitos, assim, não importa isso, é só uma diversão momentânea mesmo, sabe? É como andar de montanha-russa. Assim, tem aquele, né, pico, assim, aquela diversão e acabou. Até uma amiga que é a Sheila, né, ela disse que assim, que mal pode ter num negócio que dá tanto prazer, que é tão bom, né? Olha, fiquei bem preocupada com ela, viu, Céu? Pois é, Suzy, eu entendo, né, o que a Sheila quer dizer, até porque isso é a realidade da cabeça de muita gente, né? Mas, veja bem, não é por aí que nós temos a orientação de Deus, né? Parece legal no primeiro momento, mas é a mesma coisa que fazer dívida assim no cartão de crédito na loja. Na hora você vê a mercadoria, o produto, você fica animado, você paga ali depois, né? Que você tem um negócio, fica velho lá em casa, você tem 8 prestações para pagar. Pois é, as prestações desse tipo de comportamento são muito caras e os juros são elevadíssimos. Por isso, a Bíblia vai dizer para a gente, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 6, que a gente deve fugir dessa vida sem compromisso, da imoralidade sexual. Deus quer que a gente tenha um comportamento que a Bíblia chama de santificação. Ninguém pode se aproveitar. Interessante a expressão da Bíblia, né? Ninguém deve prejudicar e nem se aproveitar de uma pessoa. Porque quando eu uso uma pessoa como objeto imediato, na verdade eu estou, né, me aproveitando, claro, fazendo a coisa de maneira indevida. E olha, pessoal, e sem falar de que hoje a pessoa entrar nessa roda viva, né, de sexo casual, de sair com quem está por perto, né, é uma loucura, né, porque o que tem de doenças hoje, doenças venéreas, a gente sabe o problema, por exemplo, sério da transmissão da AIDS e de outras doenças que são ligadas a comportamentos desse tipo, né, muitas outras coisas dessa maneira prejudicam demais a vida da pessoa. Então, a gente quer deixar bem claro, quem passou pelo encontro, quem agora está sintonizado com Jesus, até pode ser que estava tendo esse tipo de vida por costume, porque muita gente vive assim, mas não dá para prosseguir nessa jornada, porque o fim é terrível, o fim é muito complicado. 180 graus, a virada da sua vida. Você citou aí o caso das doenças que são transmitidas pela relação sexual, Sayão, e eu lembrei de um conhecido que ele se entregou para a imoralidade. Ele era casado, só que ele falou que queria curtir e aí resolveu se entregar mesmo, tinha relação sexual com qualquer pessoa, essa que é a realidade. O que aconteceu, um dia fui na casa dele, ele estava de cama com uma doença venérea, uma DST, né, doença sexualmente transmissível. E assim, tava terrível, tá? Ele não conseguia sair da cama, ele tava inchado, não era AIDS, era uma outra doença que eu nem lembro o nome. Como ele tinha febre, ele tinha inchaço, aquilo acabava com ele, Sayão. Eu fiquei impressionado, Suzy. Olha, Sayão, eu fiquei André, triste mesmo. Eu entendo, realmente é complicado, né? Você gosta de uma pessoa e vê a pessoa numa pior assim, e acho que a questão fundamental é que o pessoal hoje parou de ligar duas coisas importantes, né? Que é prazer e satisfação com responsabilidade, né? Com compromisso. Então, não adianta você pensar numa coisa só aquele momento de satisfação imediata, porque os prejuízos pessoais, emocionais e espirituais que a pessoa tem, eu sei que vocês já devem ter conversado com pessoas, e você vê a pessoa assim arrasada, detonada, por exemplo, porque estava numa trajetória boa e ele é prejudicado por uma doença às vezes difícil, né? Tem o caso da sífilis, a gente mencionou a AIDS, tem cancro, tem cada coisa. Um dia desses eu vi um livro sobre um negócio desse, eu falei, quem entra nessa
nessa vida, assim, que é uma verdadeira roleta russa. Né? Tá se arriscando, né? É demais, né? Então, gravidez, que é uma coisa assim que a pessoa sonha, né? Gostaria de ter um filho, um negócio que surge de maneira indesejada. Tantos problemas assim, sem contar depois as dificuldades emocionais, né? E espirituais, não dá para caminhar nessa direção. É verdade, assim, eu já conversei com muita gente com esse tipo, até pessoas novas, sabe? Adolescentes que acabaram engravidando e tal. Mas sabe qual é o grande problema nisso tudo? O pessoal chega e fala assim, não, tem uma solução para as doenças, para AIDS, para a gravidez, é usar preservativo, né? E eles acham que usou preservativo e tá tudo certo, né? E aí acaba com problema, mas não é a verdade, né? É complicado. Os prejuízos, por exemplo, emocionais, espirituais continuam. E muitas vezes até os físicos, né, também continuam. Então, a questão é que a gente já está com o foco equivocado, achando que tudo não passa de um ato mecânico e físico. Encara como uma diversão, né? Essa que é a realidade. Pois é, mas assim, você está focalizado no aspecto mecânico da coisa. Né? Sim. Então, quando alguém diz assim, usou o preservativo, está resolvido, não está considerando que ali tem um ser humano, uma pessoa com emoções, uma pessoa com necessidades. Uma história, amor, né? Então o que acontece? A gente depois, né, sozinho conversando com a pessoa ali, né, na conversa pessoal, é que você vê as lágrimas, as feridas, as dores de alguém que a pessoa amou, achou, né, e depois aquilo não era verdade. A pessoa não consegue mais amar porque ele entrou numa espécie de roda viva que agora os relacionamentos são totalmente, né, não dá para viver desse jeito. A grande verdade é que quem está aí no caminho, na jornada com Jesus, na nova vida com Cristo, não pode entrar no esquema do sexo casual, dessa vida sem responsabilidade. A sexualidade sem responsabilidade traz infelicidade porque é incompleta e não pode satisfazer de verdade. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 6, parte A. Você acompanhou aqui o 180 graus, eu sou o André, e esse negócio de você ter relação sexual com qualquer pessoa, olha, não é legal, não leva a caminhos bons, existem doenças, existem problemas psicológicos, então fique fora dessa, faça a virada de 180 graus e experimente uma vida muito melhor e completa. É isso aí, gente. A Suzy aqui se despedindo de vocês. A diversão momentânea não leva você a nenhum lugar. Quem pode realmente satisfazer é o nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra o amor verdadeiro e que preenche, satisfaz a sua vida. Este foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Saião. Como vimos hoje, Deus deseja a nossa santificação. Por isso, nada de sair por aí vivendo numa vida promíscua, sem responsabilidade, porque isso jamais trará verdadeira satisfação. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.